Fala, galerinha. Estamos de volta aqui. Eu sou o Diego, como sempre, estou aqui com o Júnior. E aí, pessoal, tranquilo? A gente é do site mentedeconcurseiro.com e aqui no canal a gente tenta sempre conversar com vocês e passar uma dica sobre concursos públicos, né, de maneira geral, especialmente para a galera que vai prestar aí concurso de nível médio, que tem algum tipo de cobrança de direito, né, que foi uma coisa que a gente trilhou aí, então acredito que a gente pode tentar ajudar de alguma forma, né? Então, independente do seu nível de preparação, se você está no início, se você está mais avançado, se você está intermediário, a gente tenta ajudar todo mundo de uma maneira igual, né? Então, espero que todo mundo curta aí o conteúdo. De cara, já deixa o gostei aí para não esquecer. Então, senta e relaxa e assiste aí, porque a gente hoje vai falar sobre uma coisa muito séria, né, Júlio? Sim. Negócio que pode realmente fazer um diferencial gigantesco, né? Não é força de expressão, pode fazer uma diferença enorme na sua preparação como um todo. E a gente falou por alto sobre isso um pouco, mas a gente acredita que é um ponto tão crucial que a gente separou um vídeo especificamente para isso, que Uhum. é a questão da comparação, né, do concurseiro. O concurseiro que, porventura, acha que o seu desempenho não está fluindo como o de outras pessoas, ou acha que outras pessoas estão se destacando mais, estão indo melhores nas provas, estão indo melhor nos simulados, né? E isso daí tem um impacto tanto no psicológico da pessoa, né, quanto prático mesmo, porque acaba que o próprio ritmo de estudo e o desempenho ali da pessoa como um todo, para manter, né, essa constância que a gente fala tanto, ele fica um pouco prejudicado ali, né, porque a pessoa vai ter a ideia errada de que aquele esforço já não vale mais tanto a pena, né, tendo em vista que o fulano X está com um desempenho lá na frente e na cabeça dela, né, ela já deveria estar igual, e sendo que, as circunstâncias são diferentes e, enfim, é uma coisa delicada, né? E aí, Júnior, para a gente conversar, eu vou pedir para você falar um pouco sobre uma coisa que é meio que uma faca de dois gumes ali. Por que que eu digo isso? Porque meio que como tudo, né? Ela pode ser bastante benéfica, mas pode ter um ponto prejudicial ali, assim, meio bizarro, que é justamente o uso das redes sociais, né? Então, assim, a galera pode usar isso para seguir professores, para seguir a gente no Instagram, né? Ah, se Mente de inscrever no canal. concurseiro, underline oficial. Então, assim, pode usar para várias coisas legais, várias coisas que vão causar aquela imersão aí no mundo de concurso, mas em contrapartida também pode, né, pô, tô vendo fulaninho ali, ó, pô, fulaninho gravou um vídeo ali falando que estudou, pô, 9 horas hoje, bombado, que na última prova aí ele, pô, não entrou por um ponto, né, e eu tô Aham. aqui ainda meio tiro 7, tiro 8, o negócio tá meio engasgado ali. Então, vou pedir para você falar um pouco, Júnior, sobre esse balanço que tem que ter, né, no uso das redes sociais, especificamente, para a gente não pegar uma coisa que, como eu falei, que poderia estar sendo uma ferramenta, né, mas pode acabar saindo meio que como um tiro no pé, né? Exato. Hoje em dia, essa coisa da gente acabar se comparando, né, com as outras pessoas pode acabar sendo bem acentuado, porque agora a gente tá olhando para as outras pessoas o tempo todo, como você falou. Às vezes a gente segue Verdade. uma pessoa ali que vai estar dando uma dica de concurso, só que aí assim, às vezes pode ser que até a pessoa que você esteja seguindo, que está dando aquelas dicas ali, ela está dando umas dicas legais. Só que aí você vai lá e você comete aquele grande erro de ler os comentários. Aí você vai ler os comentários, aí tu vai ter gente lá falando que estuda 12 horas todo dia, vai ter gente lá depois de uma prova falando que gabaritou não sei o quê, ou gente falando que, sei lá, vamos supor que a pessoa está falando ali, não, pô.
você faz essa técnica de estudo aqui e tal, que vai melhorar teu desempenho. E para você, quando tu vê aquele vídeo, tu pensa, nossa, isso aí para mim é meio complicado de eu aplicar aqui, como é que eu vou fazer isso? Mas aí tu vai lá no comentário e tu vê um fulaninho falando, ah, não, pô, isso daí é mole, pô, isso daí eu faço com o pé nas costas. Aí tu olha aquilo e tu pensa, nossa, sim, o que que tem de errado comigo? Assim, a título de comparação, sei lá, eu vou tentar contar uma história de um bocado de anos atrás, aí, mas acho que pode exemplificar o ponto que eu quero provar aqui, no contexto do seguinte: quando eu estava terminando a oitava série, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, só que eu não sabia onde eu ia estudar também, só que eu tinha uma vontade muito grande de aprender a mexer em computador. Hoje em dia, acho que pode não ser muito comum você visualizar um cenário onde pessoas nunca mexeram em computador direito na vida, mas isso era um pouco comum em 1900 e bolinha. Verdade, verdade. Aí, assim, eu tenho um primo, que é um ano mais velho que eu, que fazia um colégio técnico, que foi onde eu e Diego estudamos. Aí eu pensei, pô, eu posso aprender a mexer em computador fazendo esse colégio técnico, que eu faço informática, aprendo a mexer em computador e tal, vai ser legal, já que na época meus pais não tinham como comprar um computador lá para casa, sem vender pelo menos uns 2 órgãos. Então acho que era não possível na época. Aí eu lembro que no meu primeiro dia de aula, eu acho que eu já contei essa história para o Diego. Quando eu cheguei no laboratório de informática, os outros adolescentes tal, já chegaram clicando, ligando o computador, e eu sentado ali na frente pensando, que esse pessoal, como é que esse pessoal tá ligando? Eu não sabia ligar o computador. Assim, eu já tinha até mexido em alguns computadores antes, mas eu nunca tinha, sei lá, eu nunca tinha visto o botão que era para apertar, eu não sabia como ligava. Aí eu lembro que até um colega perguntou, tu não vai ligar esse computador, não? Eu falei, não, não, agora não. Vou ligar depois. Aí eu, enfim, não liguei, fiquei tentando observar ali alguém para ver se eu conseguia identificar como ligava o computador. Eu sei que acontece o seguinte: eu tinha entrado ali naquele colégio com o intuito de aprender a só, sei lá, fazer o uso básico do computador, enquanto aquelas pessoas, elas já tinham um computador em casa, elas já sabiam Sim, mexer em todo o basicão, e elas estavam ali com o intuito de aprender, por exemplo, linguagem de programação, elas estavam com o intuito de aprender rede, manutenção de computadores. O ponto de partida delas era completamente diferente do meu. Não, sim. assim, como eu cometi esse erro de comparar o meu ponto de partida com um deles, para mim tudo parecia difícil, eu me sentia burro. E esse foi um sentimento que acho que me acompanhou, e não sei nem se às vezes. Lógico, nada é decorrência de uma coisa só, mas com certeza isso ajudou. Essa fase ali onde eu via todo mundo sabendo muito mais coisa que eu, e eu começava a ficar tentando correr atrás de coisas que não tinha o porquê de eu estar correndo atrás. Então, se alguém estava tentando programar, eu colava, dava um jeito de tentar parecer que eu sabia, pelo menos o mínimo daquele assunto ali que o pessoal sabia também. Se eu tivesse concentrado, se eu tivesse tentado me concentrar só no que eu sabia e no que eu queria aprender ali, se eu tivesse visto aquela aula básica e tivesse focado na aula básica e anotado, tentado aprender, eu com certeza teria aproveitado melhor esse curso ali do segundo grau do que com o que eu fiz, que era sempre ficar tentando correr atrás ali de uma coisa que ainda não era para mim, assim, não era para mim porque eu ainda não tinha visto aquilo. Eram realidades diferentes, né? São realidades A diferentes. comparação, a comparação era injusta porque as realidades eram diferentes. As Exato. pessoas tinham o mesmo ponto de partida, né? É, assim, o ponto de partida era outro. Então, se eu tivesse tido essa maturidade para admitir, assim, que todo mundo sabia mexer naquilo, e eu estava ali para aprender aquele básico, eu teria aprendido muito mais do que eu aprendi. Então, assim, o que aconteceu comigo, sei lá, nesse contexto, se eu parar para pensar, acabou sendo criada uma bola de neve, onde eu me sentia mal, onde eu me sentia até mesmo burro, se comparado com os outros alunos, o que acabou fazendo que eu se ficasse focando em coisas erradas, como perder esse tempo fingindo coisa que eu não sabia, fingindo saber coisas que eu não sabia, ou então focando em coisa para eu não parecer que eu era burro, vamos botar assim. Se eu tivesse focado em mim, no meu objetivo, no que eu sabia, do que eu não sabia, e tivesse ido no meu ritmo, na minha velocidade, eu com certeza teria aprendido muito mais. Então, assim, qual que é a moral dessa história? Que é aquilo, que é uma coisa que vai soar clichê, como sempre, mas que é sempre preciso relembrar e ressaltar porque é verdade no final das contas. As pessoas, elas não são iguais.
Então, não existe um motivo real para você se comparar às outras pessoas. Você deve se comparar sempre a você mesmo, sempre. Pensa nas coisas que você consegue fazer hoje e que você não conseguia fazer ontem. Sempre tenta focar nisso. No que, assim, o que eu melhorei? O que eu não estou conseguindo fazer agora? Como que eu posso melhorar? Mas, assim, sempre se comparando com você. Porque você não começou no mesmo lugar de seja lá qual pessoa que você pode estar aí se comparando agora. Então, assim, no mundo dos concursos, no contexto de alguém que você está se comparando, pode ser que essa pessoa tenha tido uma base no colégio melhor do que a sua. Então, naturalmente, ela vai sair na sua frente, às vezes, em alguma matéria, mas isso não importa. O que importa é de onde você sai. Então, só para finalizar, vou até contar uma outra decorrência do nosso ensino médio, que foi como era técnico, as outras matérias mais normais também eram fracas. Então, a gente saiu dali com uma base de português, por exemplo, péssima. Eu comecei os cursos um pouquinho antes do resto do pessoal, então já tinha passado por umas turmas. Eu lembro que eu tinha passado por 5 turmas de concurso público para tentar aprender português e eu simplesmente não aprendi aquilo. Eu ficava um pouco desesperado, mas um dos motivos de eu conseguir, de eu ficar desse jeito era porque eu estava pensando que eu estava no mesmo nível da galera que estava aprendendo. Mas a minha base era muito inferior à dele. Então, o que que eu tive que fazer? Eu tive que parar, respirar, e o Diego participou aí desse mesmo processo também, porque acho que estava no mesmo lugar. A gente demorou, para você ter uma noção, cerca de um ano estudando português, mas estudando português todo dia. Mas foi todo dia estudando português. Foi um ano, mas a gente aprendeu. Se eu tivesse ficado naquela de me comparar com as outras pessoas que aprenderam em 2 meses, que aprenderam em um mês, não ia aprender nunca, porque eu nunca ia ter conseguido ter a paciência de pegar a base, né, ali do que eu não sabia para conseguir evoluir a partir dali. Então, assim, se depois até em algum outro vídeo eu entro em detalhes de como foi essa nossa jornada ali para aprender o português. Mas a partir desse momento, tenta sempre lembrar, você se comparar com os outros, só vai te levar a sentimento de você, às vezes, um sentimento de inadequação, um sentimento de desmotivação, pode afetar a sua autoestima. Então é isso, você vai se comparar com você e vendo onde você pode ir melhorando sempre no seu dia a dia. Você fazer isso, você se comparar com você e vendo onde você pode melhorar aos pouquinhos no seu dia a dia, pode fazer milagres aí para sua autoestima que você nem sequer imagina. E aí, Júnior, até aproveitando isso aí que você falou e tal, eu acho que assim, a gente tem a situação um pouco agravada, porque a gente, eu digo não eu e você, mas eu digo assim, atualmente a gente tem a situação meio agravada, porque o que se mostra, via de regra, em rede social, não é a vida real, né? Não, Quem achar que a vida das pessoas de Instagram é a vida delas do dia a dia, está sendo muito, muito inocente, assim, de verdade. E aí as pessoas mostram, né, sempre o lado mais, enfim, festivo, né, das coisas. E aí as pessoas não vão mostrar a dificuldade que ela está tendo nos estudos, ela não vai mostrar, enfim, as olheiras dela pela manhã, porque dormiu pouco, porque tem que acordar cedo para estudar, isso tudo dificilmente vai ser ali, né, publicizado. Mas a questão toda é que as redes sociais, como um todo, elas pegam essa sensação, né, de que as pessoas estão à minha frente e elas amplificam isso com uma potência muito grande, né? Porque, afinal de contas, tem um alcance gigantesco, né? aham, E as pessoas estão mais interessadas, essa que é a verdade, estão mais interessadas em parecer ser do que ser de verdade, né? exato. Então, a gente meio que, se a gente não tiver isso em mente, isso que o Júnior falou, que às vezes a gente tem que dar um passo atrás, né? Que a nossa realidade exige um passo atrás e que ainda que realmente seja, e muitas vezes não vai ser, ressalto, mas ainda que seja o caso de pessoa X ou Y estar um pouco à minha frente, se eu concentrar excessivamente no fato de que ela está à minha frente, em vez de concentrar em mim, como o Júnior bem falou, concentrar em mim, nas minhas necessidades, no que eu preciso fazer para avançar, eu nunca vou avançar, porque o meu foco vai estar na outra pessoa e não em mim. Então, às vezes, a gente precisa até
E aí, assim, por vezes pode ser complicado admitir, mas às vezes a gente precisa até de um pouco de humildade para entender que a gente tem que dar um passo atrás, às vezes, né? Para poder, nem que seja para tomar impulso para correr depois. Mas, assim, ó, na minha situação atual, como o exemplo que o Júnior deu e eu passei também, e teve um momento que a gente teve que falar: olha, a gente não consegue entrar numa turma regular para estudar português, porque a gente não sabe, a gente não tem a base que para eles é o ponto de partida. Então, se a gente ficar dando murro em ponta de faca e tentando partir daqui, a gente não vai para frente. Então, a gente teve que dar um passo atrás, procurar um curso especificamente de português, onde a aula inaugural era literalmente o que é uma frase, era nesse nível, né? Para a gente, partindo daí, eventualmente chegar num ponto onde o restante da galera estava e começar a ficar competitivo. Mas a gente tem que ter um pouco dessa noção que às vezes a gente está um pouco atrás. As pessoas têm habilidades diferentes, têm realidades diferentes. Enfim, como a gente fala, tem histórias de vida diferentes e é legal que você se concentre na sua, né? E só para, antes da gente avançar para o próximo tópico, eu vou só complementar com uma história minha. Eu acredito que o Júnior tem uma similar também, porque o caminho dele foi parecido com o meu. Mas quando eu cursei direito, eu já era concursado, então eu já estudava direito há alguns anos e tal, e eu já tinha um pouco dessa noção de que as pessoas têm essa tendência a criar uma comparação e achar que, pô, mas se o cara tá tão lá na frente, eu deveria estar, então talvez isso aqui não seja para mim, sabe? Rola muito isso. E o que acontece é o seguinte, na faculdade de Direito, fatalmente muita coisa eu já tinha visto estudando para concurso, mesmo antes de estar na faculdade. Então, de duas opções, uma sempre acontecia. Ou eu efetivamente já sabia o que o professor estava prestes a ensinar, ou eu não sabia o que ele ia ensinar, mas por ter uma base em matérias similares, eu conseguia alcançar onde ele queria chegar muito mais rápido do que o Uhum. restante das pessoas. Mas isso não era uma habilidade especial, não era que eu era nenhum tipo de gênio com QI altíssimo, igual eu incontáveis vezes tentei convencer as pessoas, porque isso fazia as pessoas criar a ideia erradamente de que eu era algum tipo de gênio. Eu passei quase que a faculdade toda tentando convencer as pessoas de que não, cara, eu só tinha um pouquinho de conhecimento prévio que acelerou as coisas, sabe? Então, não é bem por aí. E as pessoas tinham uma certa relutância em acreditar que não era o caso, né? O que por Uhum. si só já era muito curioso. Eu tentar convencer as pessoas de que Era... eu era tão idiota quanto na verdade eu era, mas só que estava disfarçado ali. Né? Então, isso por si só já criava um cenário meio, enfim, Isso é um cenário onde os meio nossos eus colocado. aí do início dos estudos nem sequer cogitariam a Nossa, possibilidade mais remota de uma parada assim mas acontecer. nunca, nem de longe, né? Então, o que acontecia muitas vezes era que as pessoas tinham esse sentimento de comparação. Pô, o Diego pegou aquilo ali muito rápido, parece que e às vezes eu tinha que ir lá e falar, não, isso eu já sabia, cara, eu já sabia. Antes do professor dar a primeira palavra, eu já sabia isso. Mas não é que eu já sabia porque eu deduzi ou porque eu estudei muito em casa antes da aula. Não, eu já estudava provavelmente aquela coisa há anos, sabe? Isso que você falou é um pouco irônico, porque isso a gente só adquiriu esse conhecimento prévio, vamos botar assim, tanto conhecimento prévio a ponto de saber várias matérias da faculdade, justamente por ter tido muita reprovação em concurso. Assim, Exatamente. Entendeu? O curioso dessa história era que como é o que a gente fala, como as pessoas só veem o produto final, né, não veem o processo, fica difícil da gente falar, tipo, não, cara, essa mesma dificuldade que você está tendo, eu já tive. Só que eu tive muito, muito, muito tempo antes, uhum. entendeu? Então eu já tive tempo de ter a dificuldade, de entender a dificuldade, de melhorar a dificuldade, de superar a dificuldade. Você tá só alguns passos para trás. Esse foi um processo, sei lá, de uns 5 anos que, de repente, puxa, como
você Pois é. tá isso E rápido, hein? a pessoa acha que em 15 minutos você entende, sabe? Uma coisa que, na verdade, você está estudando há anos. E aí é É, curioso, porque eu via, ao mesmo tempo que eu via as pessoas entrando nessa pira de caraca, não, mas ele pega muito rápido, não sei o quê. Eu já tentava meio que me antecipar a isso sempre que possível, e claro, com as pessoas que eu tinha essa abertura, para poder falar, olha, cara, não vai por aí não que é furada, sabe? Tipo, apesar de você ter a impressão, isso daqui eu já estudo há muito tempo, então você pode parecer que eu peguei muito rápido, mas muito provavelmente eu já sabia, ou tinha coisas que eu sabia ao redor ali que acelerou, sabe? Então eu aham, tentava meio que, na medida que estava ao meu alcance, né, tentava eliminar esse processo de comparação aí que podia ser meio maléfico ali, aham, né? Já sabendo em primeira mão o quão prejudicial isso aí podia ser para cada pessoa, né? E aí a gente meio que reforça, Júnior, essa ideia de que assim, o legal é você concentrar na sua necessidade, na sua dificuldade, em como você estava ontem. E assim, é exatamente o que o Júnior falou. Pode parecer a coisa mais clichê do mundo, sabe? Mas é clichê por um motivo, porque é dito muitas vezes e em todas elas vai ser verdade, sabe? O ideal é que você veja o que você sabia ontem, ou sabia semana passada, ou sabia na última prova que você fez, sabe? Que seja, aham. mas que você tenha esses marcos e, e você consiga meio que olhar de perto ali a sua evolução, porque não tem como não acontecer, sabe? Se você está estudando ali certinho, está fazendo a sua parte, o resultado ele vai vir. Nem sempre na velocidade que a gente queria, mas inevitavelmente ele vai vir, Exatamente. sabe? E aí, Júnior, o próximo tópico aqui é a gente tentar passar alguns pontos que são importantes para as pessoas terem em mente, né? A gente já falou algumas vezes sobre a importância, primeiro, de metas alcançáveis e pequenas, Uhum, né? Ou seja, foca no que você tem para cumprir hoje, né? Cumprir hoje, foca no que você tem para cumprir amanhã. E aham. metas ali digeríveis, vamos dizer assim. E ter em mente que, assim, você tem o seu ritmo, você tem a sua jornada e tal, que além de prejudicial, ficar excessivamente concentrado na jornada do outro te impede, né, de trilhar meio que a sua própria. Mas eu vou pedir para você falar, Júnior, um pouco, de novo, né, porque a gente já falou sobre isso, mas eu acho que é importante, dessa questão de metas pequenas, de metas ali realmente alcançáveis mesmo, sabe, Aham. de cada dia, né? Porque às vezes a gente tem a impressão de que só vale se a gente der aquele salto gigantesco de uma vez, sabe? Quando na Aham. verdade, né, é um passinho de cada vez É um trabalho que formiguinha. leva a gente longe, né? É. Então, fala um pouco sobre a importância de criar metas e metas nesse estilo, onde a pessoa pode estar sempre alcançando um passinho de cada vez ali. Como a gente já, que nem a gente já falou até nesses vídeos anteriores, primeiro, o mais importante do que a quantidade de horas é a constância que você está estudando. E a constância para você justamente criar o hábito com o passar do tempo. Aí, em relação a isso da gente se comparar, hoje em dia, o mais comum, acho que realmente tá a gente ver esses relatos de estudo e tudo mais nas redes sociais. O que acho que, no final das contas, faz a gente ter essas informações de forma mais massificada do que antigamente. Mas quando a gente ia para os cursinhos, na época que a gente estudava, você via muita gente ali falando que estudava X horas de estudo, estudo 10 horas, estudo 12 horas. Era muito comum você ver as pessoas falando sobre isso nos cursinhos. E, por exemplo, tanto eu, quanto o Diego, quanto as pessoas que estudavam com a gente não tinha o hábito de estudar. A gente era como a maioria das pessoas, e é Sim, muito sim. possível que você seja assim agora também, ou dependendo do nível que você está nos seus estudos, que é de você só estudar perto de uma véspera de prova. Então, você passa ali seus dias tranquilo, você não estuda nada, você não vê nada, está chegando ali.
sei lá, na melhor das hipóteses, ali no meu caso, 2 dias antes da prova, você vai começar a pegar para estudar. Não, e tem aquela coisa, porque 2 dias antes já era considerado antecedência já. Pô, se agora 2 dias antes eu tô pegando o jeito aqui, acho que eu tô Dois, melhorando. 2 dias está num lucro absurdo. Já está é uma melhora que nem dá para imaginar. Agora, aí o X da questão é realmente esse. Não tem como você pegar alguém que está acostumado a estudar só de véspera de prova e exigir que essa pessoa estude, sei lá, comece estudando 3, 4, 5, 6 horas diárias. Isso provavelmente não vai acontecer. Se você tentar forçar, a não ser que você tenha algum tipo de força de vontade acima da média, o que não é o mais provável, o que vai acontecer vai ser que, com o passar do tempo, você pode acabar se desmotivando, porque você vai ver se Sim, fulano consegue fazer 6 horas, fulano consegue fazer 12. Eu não consigo estudar nem 15 minutos. De novo, como a gente já falou antes, a gente começou com 15 minutos de estudo. E assim, a ideia era estudar meia hora, só que a gente estudava 15, a média era essa, estudava 15, os outros 15 a gente ficava conversando, fazendo piada, aí dava 30, a gente pensava, não, a gente já estudou bastante. E depois 30, seguia ali para ver televisão. não vamos exagerar também, né? Não vamos Não, exagerar, pô, porque não. não vamos colocar também a carroça na frente dos bois, né? 30 minutos já tá bom. A gente demorou para aprender. Que Sim, a gente sim. achava que estava tranquilo. A gente começou a ver que esse tempo não era o suficiente quando a gente foi fazer a turma de exercício. Aí a gente deu ali de cara no muro e viu que o tempo que a gente estava não era o suficiente. Só que aí a gente era sempre realista com a gente. Acho que esse é um mérito que a gente pode ter e acho que o grupo ajudava um Verdade. pouco. A gente pensou, não, acho que esses 15 minutos não estão suficientes, não, vão aumentar. Só que aí a gente aumentou para 30. A gente foi aumentando devagarinho mesmo, né? Chegou num ponto que a gente conseguia aumentar de 30 às vezes a gente começou de 30, foi para 1 hora. Aí acho que a certo ponto a gente conseguiu de 1 hora talvez aumentar para 2. Eu não vou lembrar exatamente, mas o ponto a gente começou com 15 minutos e chegou até uma quantidade de horas que agora eu não vou lembrar mais, mas que estava às vezes dentro da realidade, que cada um do grupo às vezes também estudava 1 hora, uma quantidade de horas específica. Então não vou lembrar agora, mas foi o suficiente ali para a gente conseguir passar. Se você, por exemplo, tiver 2 horas diárias de estudo, é completamente possível que você passe. O negócio você tem que ver o que aplica a tua personalidade e o seu ponto de partida de verdade agora. Se você já consegue, desde já, começar com as 2 horas, comece. Se você não consegue, vê o quanto você consegue. Se é 30, começa com 30. Se é uma, começa com uma. E vai aumentando depois aos pouquinhos até você chegar nas 2 horas ali E diárias. tem só um parêntese, Júnior, só para Aham, não passar em branco, que é assim, que quando você diz que a gente foi aumentando, é legal que as pessoas tenham em mente que essa percepção ela vem, sabe? Então, sim. assim, não precisa pular etapas, nem atropelar nada, Uhum. porque essa percepção vem não, eu acho que agora 20 minutos está fluindo bem. Eu consigo 20 minutos quando eu vejo, já passaram. Então, eu acho que agora eu consigo jogar 25 ali sem arriscar, né? É o Então, não exemplo. é, É, não é como se a pessoa começasse com 15 e fosse ficar com 15 para sempre, ou não. começasse com 1 hora e fosse ficar com 1 hora para sempre. O exemplo que eu sempre gosto de dar é o da academia por causa disso. Você começa ali pegando um peso de 5 quilos, você só sabe quando você precisa trocar. Assim, você sabe quando o peso está leve para você e você tem que pegar um mais pesado depois. É isso. É a mesma analogia com o tempo de estudo. Você começa com o que você aguenta, você pensa, não, já estou conseguindo fazer isso aqui sem sacrifício, então vou aumentar mais um pouquinho. E assim você vai. Eu digo mais, acho que isso serve não só para o seu tempo de estudo, como para a técnica de estudo também. E o que eu quero dizer com isso? Como a gente sempre fala aqui, a maior parte do tempo a gente começou a gente estudava em grupo. A gente começou o nosso estudo em grupo, depois a gente ficava ali todo mundo junto, mas no mesmo ambiente, mas estudando sozinho. E estudar em grupo foi predominantemente benéfico e positivo para a gente, mas tinha um lado ruim que eu acho que todo mundo ali, esse lado ruim que todo mundo ali teve que lidar, que é o seguinte: ninguém ali, eu acho, assim, eu posso estar falando pelas pessoas, mas
se algum deles aí discordar, fala comigo aqui que eu me retrato. Acho que ninguém ali era confiante nos próprios conhecimentos e nas próprias habilidades. Todo mundo ali tinha uma confiança abaixo da média. Então, um obstáculo que a gente tinha no estudo em grupo é que a gente acabava meio que se comparando, mesmo que sem querer, uns com os outros ali. Mesmo que Sim, ninguém estivesse fazendo essa pressão. E justamente por essa falta de confiança acontecia uma coisa engraçada, que é o seguinte, ninguém ali tinha confiança em si, mas todo mundo conseguia ver o lado positivo do outro. Então, assim, mas raramente conseguia ver o é próprio. verdade. Então, sei lá, às vezes tu ficava neurótico ali, com o que você não sabia, com o que você não conseguia fazer, mas a gente ficava se comparando com os outros. E, ao mesmo tempo, a outra pessoa sabia o que você estava evoluindo. Sei lá, tem até umas coisas que eram engraçadas, assim, tinha uma das pessoas que estava com a gente, uma amiga nossa, Luísa, que ela fazia parte desse grupo, tinha uma época assim que ela claramente estava à frente de todo o grupo. A gente ia fazer exercício e ela acertava a maior parte dos exercícios, acertava mais do que todo mundo. Mas quando a gente ia falar com ela tinha certeza absoluta que ela estava pior do que todo mundo. Lembra disso? Assim, não sei se você lembra dessa fase. Ela jurava Lembro, pé lembro. junto que estava pior do que todo mundo, mas ela claramente Sim, sabia mais que geral ali do grupo. visivelmente. Aham. Só ela não enxergava. A gente conseguia enxergar do mesmo jeito que ela enxergava os pontos positivos, das outras pessoas que estavam ali no grupo também. Tu acaba perdendo muito tempo e energia pensando no que você não consegue comparado com os outros e você perde o foco do que você deveria estar fazendo de verdade ali. E se você às vezes fica se comparando, você pode errar, sei lá, errar numa técnica, às vezes, de estudo que vai se aplicar para você de um jeito, mas para aquela pessoa teria que se adaptar de outro. Eu vou dar um exemplo de uma outra coisa aqui, que eu não sei se, por exemplo, o ciclo de revisão, assim, com relação ao esquecimento. Tinha um outro amigo nosso que a princípio, eu acho que ele nem tinha tanta confiança nele assim também, mas com o passar do tempo, acho que ele foi vendo as habilidades dele, que ele tem uma memória um pouco acima da média, no sentido de que ele demora a esquecer as coisas. Uma vez que ele aprende, ele vai precisar de muito menos revisão do que a gente para conseguir, para esquecer aquela matéria. Então, assim, se a gente fosse comparar a ele, no que diz respeito a ciclo de revisão, a gente já está ferrado, a gente não ia conseguir. Se a gente, sei lá, se a gente pensasse, não, só vou revisar daqui a um mês, a gente ia esquecer a matéria inteira sempre. A gente ia ficar parecendo Dory ou é Dolly ali do peixinho, ficar estudando, esquecendo a matéria o tempo inteiro, porque o nosso ciclo de revisão claramente tinha que ser mais curto que o dele. Qual o ponto disso? O ponto é que a curva de esquecimento dele era diferente de todo o resto do grupo. A gente tinha Sim, que fazer bem mais revisões bem mais periódicas, né, do que ele. Então, se a gente se comparasse com a realidade dele, provavelmente a gente não passaria em concurso público, porque a gente ia ficar sempre correndo atrás de uma coisa ali que não se aplicava à nossa realidade. Então, assim, tenta sempre se lembrar disso. Existem diversas técnicas de estudo e elas são bastante úteis, mas você também tem que sempre se adaptar, você tem que sempre adaptar essas técnicas à sua realidade. São as técnicas que têm que se adaptar à sua realidade e não o contrário. Então, assim, sim. as técnicas elas devem se moldar ao seu estilo de vida atual. Então, acho que desse tópico, assim, para mim, acho que esses seriam os temas mais importantes, né? Vamos dizer assim. E aí, só para gente ir encaminhando para o final, falando especificamente sobre essa questão da comparação, é importante a gente ter em mente, assim, tem que ter um pouco de leniência consigo mesmo, no sentido que você vai ter, como o Júnior deu vários exemplos, você vai ter habilidades e propensões, facilidades e dificuldades diferentes das outras pessoas, né? É assim para concurso e é assim para, enfim, basicamente qualquer área da nossa vida, né? Mas a gente tem uma tendência, esse exemplo que o Júnior deu da nossa colega, meio que ilustra isso assim bastante, porque a gente tem a tendência a meio que ignorar, né, as nossas as nossas facilidades e Uhum. focar excessivamente nas nossas dificuldades reais ou aparentes, né? Porque por vezes pode nem existir, né? É. Só na nossa cabeça. Então,
Então, é legal que você tenha sempre em mente que você é um ser humano, que você vai ter essa propensão, que você vai ter esse impulso de se comparar com alguém eventualmente, né? Especialmente, e aqui eu vou dar, ao mesmo tempo que eu vou fazer um pedido, eu vou tentar dar uma dica, que é o quê? Nem que seja em nome da amizade que a gente está criando aqui. Muito, muito, muito cuidado com saída de prova, cara, de verdade mesmo. Porque assim, não tem um lugar no mundo de concurseiro tão problemático quanto saída de prova. De coração, não tem, não tem. Por quê? Saída de prova é aquilo. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Você pode reparar e depois deixar aqui nos comentários se eu tiver mentindo ou se eu tiver de alguma forma falando alguma coisa que não condiz com a realidade. Mas não tem meio termo. Ou a pessoa que você vai estar conversando gabaritou, tipo assim, ela sabia absolutamente tudo que estava lá de cabo a rabo, ou ela saiu de lá devastada que na hora da prova ela não acertou nem o nome, sabe? Então, se bobear, ela não acertou nem a digital. Na hora que for tirar a digital, ela botou a digital na mesa, mas não Aham. colocou já na prova onde tinha que colocar, sabe? Então, assim, ou a pessoa desgraçou a vida dela na prova, ou ela foi, assim, um prodígio daquele. Então, assim, de coração, muito cuidado com saída de prova. Saída de prova é um negócio que, se você não tomar cuidado, as pessoas podem devastar o seu psicológico, sabe? Porque eu não vou saber explicar exatamente o porquê, mas fato é que é assim, né? As pessoas muitas vezes têm uma tendência a, como posso dizer, a compensar uma eventual sensação de fracasso com um sucesso fictício ali sobrecarregado, sabe? Com uma licença poética, digamos, É né? engraçado Então, isso, assim, né? muito cuidado, fica com o pé no chão, fica com o pé atrás do que as pessoas estão falando e tal, das sensações que uma está tentando causar na outra. É claro que isso varia de pessoa para pessoa e varia de com quem você está naquele momento. Se é um amigo seu íntimo, seu esposo, sua esposa, seu namorado, sua namorada, enfim. Mas, como regra geral, toma muito cuidado ali, porque é um momento meio delicado. E é um momento onde, especificamente, o tema do vídeo é válido, porque ali abre muita margem para as pessoas se compararem, sabe? Seja se comparando positivamente com a pessoa que acha que não sabe nem porque foi fazer a prova, seja se comparando negativamente com a pessoa que supostamente acertou tudo sem sombra de dúvida, sabe? Então, é um Aham. lugar muito, muito delicado. A gente vai fazer vídeos sobre dia de prova, preparação para o dia de prova, destacados, como a gente fez esse daqui. Mas, assim, já adianto para vocês, muito cuidado com a saída de prova, porque realmente é um negócio que pode ser difícil, né? Pode ser complicado, né? Sempre que a gente está falando de ser humano, eventualmente, algumas situações precisam de mais tato do que outros. Eu acho que então acho que a gente pode concluir por aqui, né, Júnior? Porque acho que a gente amarrou na medida do possível tudo que a Aham. gente tinha para falar. E aí as mensagens finais aqui, como sempre, são aquelas, né, pedindo para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, deixar o like aí, deixar o joinha, de preferência sempre no início do vídeo, para não esquecer, né? Porque isso ajuda a gente a levar o vídeo para outras pessoas que eventualmente possam, sei lá, ser ajudadas, se beneficiar, ou, enfim, criar um senso de comunidade, que é uma coisa que a gente tenta também, em torno de pessoas que querem estudar, mas que não têm essa vida perfeita que pregam por aí que é necessária, né? Então, segue a gente lá no Instagram, @mente de concurseiro, underline, né? Aquele sublinhadozinho lá, underline oficial. Segue a gente no TikTok, mente, underline de, underline concurseiro. No nosso site, www.mentedeconcurseiro.com, sabe? Entra em contato, se tiver dúvida, se tiver
sugestão de vídeo, sugestão de tema, deixa aqui nos comentários para gente. Mandar pra gente. Se tiver precisando bater um papo, né, Júnior? Se tiver Tá? desanimado, manda uma mensagem Manda para a gente, mensagem. manda um direct lá no Instagram. A gente tá sempre aí para tentar ajudar no que tiver ao nosso alcance. Esse apoio mútuo quando a gente está estudando para concurso é sempre muito importante, porque a gente quase todos os dias está ali num limite psicológico. Então, se tiver difícil demais, só mandar uma mensagem para a gente que a gente conversa. De verdade mesmo. Pode entrar em contato, pode mandar um alô para a gente e tudo que tiver ao nosso alcance pode contar com a gente que a gente vai estar por aqui, beleza? Então, reforçando, sejam dê um pouco de desconto para vocês, sabe? Não exagerem nas comparações. Não imaginem que todo mundo é gênio, com exceção de você, né? Porque não é bem por aí que funciona, né? Vai E devagar aí, no seu ritmo. nesse contexto, né? A gente já conversou aqui sobre não precisar ser gênio para passar em concurso. Então a gente vai pedir aí para o nosso editor aí, também conhecido como Júnior, né, colocar em algum lugar aqui da tela aqui o card, né, onde a gente conversou se é necessário, será que é necessário ser gênio para passar em um concurso? A gente fez um vídeo inteiro falando sobre isso, ficou bem legal, Vale a né? pena Lembra dar uma de olhada. dar uma passadinha no card aí. Tá por aqui. E hoje a gente vai ficando por aqui, galera. Brigadão de verdade. Um abraço. Até a próxima. Valeu.